A Universidade Federal do Tocantins, campus de Gurupi, apresenta Fala Consciência, o seu podcast de ciência e sociedade. Apresentação, Alex Canguçu e Lucas dos Santos. Fala pessoal, aqui é o professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Nós estamos começando o podcast Fala Consciência, podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Lucas, quem é o nosso entrevistado desse dia? Alex, hoje a gente vai fazer uma entrevista da casa aqui, né, da UFT. A gente vai entrevistar o Raimundo Nonato, né, o conhecido Nonato aqui, que é secretário acadêmico do campus de Gurupi. E já tem um tempinho aqui, uma experiência boa, né, Nonato, na secretaria acadêmica. E o Nonato, que quem é estudante da UFT conhece muito bem, né, porque ele tem muito contato com os estudantes. E quem não é, vai conhecer, porque ele vai falar muito a respeito das formas de ingresso aqui da UFT, vai contar alguns causos aqui, né? E o Nonato que tem muita história para contar, que inclusive tem uma experiência aí como cobrador de funerária também, né, Nonato? Também. Que bacana. Também. E tem as marcas até hoje. Tem as marcas também, ó. Então, trabalhou de tudo um pouco, né? Assistente administrativo, ele tem uma formação de secretariado e trabalha com isso, né? Certo? Mas bem alinhado. Natural de Gurupi e hoje pai, né, de duas meninas, filho do seu Juraci. Dona Juraci. Ah, é da Dona Juraci? Dona Juraci. Ah, porque ele não... Tá, é o nome unissex da... Sim. Da Dona Juraci e que de uma família grande aí também, né? Daqui de Gurupi. De Gurupi. Gurupi. Isso aí. Nonato, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, né? Na verdade, a gente sempre quis conversar com você. E hoje chegou o dia, então seja bem-vindo, né, para falar um pouquinho de tudo que você tem feito aqui na universidade. Sim. E a Lucas já fez uma apresentação, né, que você é de Gurupi. Eu queria iniciar aqui uma pergunta, você falar um pouco da sua história, assim, a sua luta, né, até chegar na universidade, porque hoje você trabalha com isso, né? Sim. Então tem muitos estudantes secundaristas que pode ter essa sua experiência como um exemplo, né, como uma indicação. Sim. Bem, eu sou o 8º filho da minha mãe. Você é o mais novo? O mais novo. Caçula. Caçulão. Né? E ela escolheu o nome de Raimundo Nonato para mim, qual sou eternamente grato até hoje. Uma vida simples na infância, 7 irmãos, minha mãe criou esses filhos só praticamente. E não foi fácil o momento que a gente viveu. Minha mãe veio do Ceará, né? A escadinha, vindo dentro do ônibus, e eu nasci aqui. Eu costumo até brincar quando o pessoal pergunta, você nasceu aonde? Aí eu falo, sou catarinense. Aí o pessoal fica assim, catarinense? Nasci no Hospital Santa Catarina, na Rua 7, né? O hospital da cidade. Entendeu? Então, assim, quando ela chegou aqui, mais o meu pai, então vieram os meus irmãos e eu nasci aqui em Gurupi. Depois eles se separaram e minha mãe criou, igual eu falei, todos os filhos só, muita dificuldade. Não gosto de falar, mas assim, fome, né? A gente passou por alguns momentos difíceis, né? Dificuldades na família, né? Tem. Mas isso aqui no Brasil é uma coisa que infelizmente ainda é comum. E aí o tempo foi passando, né? Fiz o ensino médio, era um menino comportado, tá? Até professor Tassiano, coordenador acadêmico, semana passada a gente teve um encontro lá na prefeitura e lá nós encontramos um professor meu que me chama de Mudico. E aí eu só bati no ombro do professor Wesley e falei, professor Wesley, pode passar boas referências aí. E aí ele virou pro Tassiano, esse menino era difícil, viu? Eu falei, cara, ele é meu chefe, viu? Cuidado com o que você fala. É o abençoado. Abençoado. Né? Abençoado. Aí, então o tempo foi passando, fui estudando. Chegou um momento em que casei, né? E é interessante essa história, né? Você perguntou como que foi minha vida, mas um dos pontos assim que eu acho interessante da minha história foi meu ingresso aqui na UFT. E eu já compartilhei essa história com algumas pessoas aqui dentro. Olha. E tem a ver com a funerária, tá? Tem também? Tem a ver com a funerária. Veja bem, saiu o edital,
do concurso da UFT. Anteriormente ao concurso da UFT, eu já tinha feito alguns processos seletivos para outras instituições, ficava ali na rabeira ali para passar, né? E aí chegou um momento que o da UFT abriu e eu vou me inscrever. Tinha uma cláusula lá no edital que falava assim: o candidato a técnico administrativo terá que comprovar a experiência administrativa. E aí começa a entrar a funerária em ação. A história dentro no contexto da funerária. Eu era cobrador da funerária, cheguei um dia lá na funerária, e aí tinha uma Janaína lá, que foi a secretária do Dr. Mário Tadeu, finado Mário Tadeu, e aí eu cheguei lá cabisbaixo, triste, e falei assim: olha, eu não vou, estava quase encerrando o prazo de pagamento da taxa de inscrição, não vou me inscrever, eu vou gastar R$120, eu acho que foi esse o valor na época, não vou ter condições, tal, e tem essa barreira aí de ter que comprovar a experiência, eu vou ter que ficar correndo atrás na Unimed, que foi por onde eu trabalhei, aqui na funerária, eu não sei se trabalho de cobrador eles vão interpretar como sendo uma questão administrativa ou não, e eu bem para baixo mesmo nesse dia, ela tocou no meu ombro e falou assim: Nonato, não desiste, você só não vai conseguir se você não tentar. Essa barreira que eles estão colocando vai ser derrubada pela justiça, e assim foi feito, né? A justiça derrubou, o edital foi retificado, eu fiz minha inscrição, tá? E aí nessa minha jornada, trabalhando lá na funerária ainda, lá na igreja, tem um evento lá chamado Pequeno Grupo, e aí tinha uma aluna aqui da agronomia, a Micaela, que formou acho que uns 3, 4 anos atrás, e ela participava, era na casa dela. Quando eu cheguei lá, tinha alguns alunos da UFT, e tinha o Igor, que formou nesse semestre. A Micaela virou para ele assim e disse: Igor, o Nonato vai fazer o concurso da UFT, vai fazer a prova. O que tu acha? Aí ele: que bom, eu já sei onde ele vai trabalhar. Ela perguntou: onde? Ele vai trabalhar na secretaria acadêmica para ajudar a gente. Entendeu? Aí chegou o dia da posse. Quando chegou o dia da posse, eles fizeram ali meio que um sorteio, não sei qual foi o critério. Na verdade não foi um sorteio. Eles fizeram algumas perguntas, uns questionários para saber o perfil de cada servidor. Para direcionar. Só que nessa daí, tipo assim, eles direcionaram todos os servidores, faltou um. Quem? Raimundo Nonato. E aí, se não me engano, a Fernanda perguntou: gente, faltou alguém aqui para ser direcionado para algum setor? Aí eu levantei a mão, né? Raimundo Nonato? Isso. Não, você vai para a secretaria acadêmica. Olha aí. Tá lá até hoje. Estou lá até hoje, na secretaria acadêmica. E aí também, dentro ainda desse contexto da funerária, né, a forma como eu entrei aqui dentro da UFT, tinha o seu Antônio que trabalhava na manutenção, não sei se vocês lembram dele. Lembro. Seu Antônio era cliente da funerária, ele pagava o consórcio lá. Né? Tá. Então aí eu vim aqui receber dele, e tinha outras pessoas que eu recebi aqui também. Mas o seu Antônio, como ele ficava ali no anfiteatro, na manutenção, né? Então eu vinha na moto, a mesma bis que eu ando aí, de vez em quando, todo dia, né? Aí eu voltando, e aí vinha. Quando eu passava aqui em frente a esse bloco, o complexo administrativo, que é onde está esse estúdio, sem aumentar, sem inventar, é sério, eu olhava para cá e falava, né? Eu tava ali naquela negócio, vai ter a prova, vai ter... E eu passava assim, cara, eu vou trabalhar bem aqui, e apontava na direção desse prédio. Assim, uma coisa mesmo de arrepiar. Não, assim, então as coisas foram acontecendo. Sim. E aí, no dia da posse, lá no dia que foram indicar, eu falo: não, você vai trabalhar na secretaria acadêmica. Quando eu chego aqui, a secretaria acadêmica nesse no lugar que você falou, você professor. Exatamente, entendeu? Assim, as coincidências do destino, né, as obras, né, que foram feitas. É muito interessante. E aí a gente olha para o passado e a gente vê assim que a gente eu penei muito, né, em alguns momentos da vida, mas assim, ficaram ensinamentos, lições que a gente não deve desistir nunca. Sim. E esse tipo de dificuldade, como você bem disse, né? Sim. Todos, né, brasileiros têm uma história. Não sou eu o único. Só que a gente passa por essas situações e se torna uma outra pessoa. Sim. São ensinamentos que
que faz com que a vida nos ensina nesses episódios, né? Sim. E assim, Nonato, o cobrador da funerária ia cobrando as mensalidades de quem consórcio. É o consórcio, não é... Eu ainda tenho alguns contatos lá. Se vocês quiserem, eu abro lá, falo com o pessoal, vocês fazem o consórcio, vocês der um lance, vocês conseguem antecipação, e vocês escolhem o caixão ou a carta de crédito. Certo. Né? Aí já é o negócio. Eu não falei o nome da funerária. O pessoal costuma perguntar, não, como é que é o nome dessa funerária? Eu brinco, né? Eu falo, não, o nome da funerária é Vim Te Buscar. E o slogan é, vamos? Empreendedorismo. Bom demais. E isso foi quando, Nonato, que você entrou aqui na UFT? Na UFT em 2014. Inclusive, amanhã, né, fará 9 anos, né, que a minha turma entrou aqui na UFT, tomou posse. Foi o dia da posse dos servidores do concurso de 2014. Olha aí. Inclusive está tendo um evento aí, né? Também falando de idade de funcionários na UFT, né? Servidores. Aqueles servidores que têm 10 anos, né? De UFT vai ter um evento, alguma coisa assim. É até pela comemoração também da UFT, né? Dessa camisa aqui, né? 20 anos de UFT. Que eu não ganhei. No final a gente vai fazer uma dupla aqui, se eu tivesse ganhado, eu vim com ela também. Vai fazer um trio. Eu vi, fiz bem diferente. Bem diferente. Meu Deus. Só. Bem, Nonato, e o que é essencial ali no seu setor? Qual é o dia a dia que você desenvolve ali? O dia a dia, né? Nós atendemos os alunos, né? Nós somos responsáveis dentro do campus de Gurupi, da Universidade Federal do Tocantins, a Secretaria Acadêmica é o setor responsável pelo registro acadêmico, tá? Pelo acompanhamento acadêmico. É um setor responsável pelo atendimento dessas demandas. Os processos que são abertos dentro da instituição, eles passam pelo protocolo acadêmico. O protocolo acadêmico, no contexto da UFT, é Secretaria Acadêmica. Então, assim, todo e qualquer processo acadêmico que será aberto, passa ali pela Secretaria Acadêmica. Entendeu? Primeiro, para autuar o processo, criar o processo. Segundo, para que seja finalizado o processo. Aí eu dou um exemplo. Um aluno entra lá com um pedido de segunda chamada de prova. Ele faz a solicitação para a Secretaria Acadêmica, a Secretaria abre o processo, manda para a coordenação. Né? Vou mudar o processo, vai ser melhor para exemplificar. Regime domiciliar. O aluno pede, né, faz a solicitação, a secretaria abre o processo, manda para a coordenação. A coordenação encaminha para os professores responsáveis, eles dão a devolutiva. Depois eles vão lá volta para a secretaria acadêmica com um documento deferido e indeferido. Indeferido, se for total, a gente só arquiva. Não, foi deferido, o que tem para lançar no sistema? Aí é a parte de registro. Então essa parte de registro, né, quem insere informações no sistema dentro da UFT é a Secretaria Acadêmica. Então vocês têm todo esse contato direto com os alunos, né? Tem todo esse contato direto. E nós estávamos agora há pouco em uma reunião, e aí, né, para fazer o levantamento da força de trabalho da UFT, e aí lá eu coloquei, né? E como é que vão ficar? Alguém colocou, como é que vão ficar os grupos? Aí eu falei, eu estou no grupo lá de calouros da pandemia para cá todos. Formandos da pandemia para cá todos, entendeu? Então, assim, a gente tem esse contato direto, o WhatsApp não para, o pessoal procura a secretaria por telefone, por e-mail, presencialmente, e a gente está lá sempre à disposição. E lá na secretaria, né, além de mim, nós temos lá a Fernanda, nós temos o Wilton, nós temos a Rosana e a Giliane, tá? São os outros 4 servidores que contribuem lá para o bom funcionamento da Secretaria Acadêmica aqui do campus de Gurupi. Uma boa equipe, eu me orgulho dela. Então lá tem você que é o coordenador, é o cargo? Eu sou gestor, né? Porque lá é uma divisão, tá? Mas aí eu tenho a portaria, eu sendo o secretário acadêmico. Certo. Então aí eu sou o gestor local da divisão, chefe de divisão. Chefe de divisão. Aí com vocês tem os demais ali, né? Que sim. São analistas? São técnicos administrativos. Administrativos com essa vocação aí de pegar tudo, né? Todos os documentos da UFT. Todas essas buchas assim para resolver, né? Normalmente é bom porque ele citou no exemplo particularidades que a gente recebe, né? Sim. Que o coordenador que nos aciona, né? Sim. Mas a gente dá o parecer e volta, no caso, para ti. Né? Exatamente. E você conversa com o aluno, né? Um processo acadêmico, ele nasce na secretaria e morre na secretaria. E morre lá, e finaliza ali.
E matrícula, quando o aluno chega, né? Para a criação da matrícula, essa parte. Matrícula lá também é com a Secretaria Acadêmica. Inclusive, por exemplo, ontem, ou foi anteontem, teve, né, tá tendo aí a Escola Floresta da professora Vanessa, muito bem feito. E aí ela me convidou para me lá falar, Nonato, tem ali só 300 alunos do ensino médio para você falar sobre as formas de ingresso. Então, assim, aí quando a gente vai se dirigir a esse público, a gente dá muitas informações. Por quê? Porque isso é preocupante para a secretaria, que o candidato interessado em ingressar nas fileiras da UFT, nas fileiras acadêmicas da UFT, eles tenham um conhecimento de como é o funcionamento. Por quê? Se ele não tiver o conhecimento, ele vai dar trabalho aonde? Lá na secretaria acadêmica. Né? E aqui vocês perguntaram se tem alguma história? Tem. Né? E eu, lá falando com os meninos, eu falo assim, gente, qual é o ponto máximo de um processo seletivo? É a inscrição. E onde é que você faz a inscrição? No sistema. Então, qual é esse ponto máximo ali da inscrição? É a escolha da modalidade de concorrência e do curso. Né? E do curso. Sim. Mas a modalidade de concorrência, se você não prestar atenção, não ler com atenção, você pode se prejudicar. Por quê? Você pode pagar uma taxa de vestibular, você faz a prova, você é aprovado, você é convocado, você comparece à secretaria ou manda os documentos para fazer a matrícula. Quando a secretaria acadêmica vai verificar ali se você se enquadra dentro do perfil da modalidade de concorrência que você se inscreveu, se for verificado que não, a secretaria restará somente emitir uma negativa de matrícula. Entendeu? E aí a pessoa... Se ele errar na inscrição, ele perde todo o processo. Pode tirar ali a melhor nota. Aí eu dou um exemplo assim, mais objetivo para vocês. Tá lá, eu vou fazer inscrição no curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Né? E aí lá na seleção da modalidade de concorrência, nós temos a ampla concorrência, que é geral, uma concorrência geral para todos. Nós temos a cota L1, aqui agora é uma sopa de letras, tá? L1, L2, L3, L5, até 8, né? Não, L5, L9, L10, Ixi, L13 e L14. Os tipos de cota. Assim, então tem que ter muita atenção. Então lá no ato da inscrição, eu vou falar do caso concreto agora. O que acontece? O candidato vai lá na vontade, né? Na sede. Não, esse aqui é o meu curso do sonho. Se for lá, eu escolher Engenharia, Bioprocesso e Biotecnologia. Os outros cursos não ficam ciumados, não, tá? Aqui. Que vai ter um exemplo. Vai ter um outro exemplo que vai ser aqui. Vai ter outro exemplo para ser agronomia. Vai ter outro que vai ser engenharia florestal. Aí vou lá, não, eu quero ser engenheiro de bioprocesso e biotecnologia. E escolho o curso, e na hora da modalidade de concorrência, aí eu vou lá, não, principalmente, licença aqui o celular, pode pegar. Você vai fazer o uso de qualquer site, né, na vertical, ele esconde algumas informações. É verdade. E aí você lê lá, escola pública, eu estudei escola pública. Mas a nomenclatura, o nome da cota, da modalidade de concorrência é maior. E aí se você não lê até o final, você não, sou de escola pública. Quando você passa lá no processo seletivo, você é convocado para a matrícula, a secretaria vai ler para você a sua modalidade de concorrência. Olha, que infelizmente lá no finalzinho da cota que você escolheu, tem lá para PCD, né, portadores de necessidades especiais, cota para deficiente. Você não vai ter o laudo. Você se inscreveu por engano. E aí, por exemplo, todo semestre tem 2 ou 3 pessoas que se inscrevem por engano, por erro, e aí não tem como fazer nada. Mas assim, Nonato, não tem como fazer nada porque, na verdade, tem. Em que momento? Está aberto o processo seletivo, o prazo de inscrição. Ainda está aberto? Não está. Estou falando assim, né? Tá. Falando assim. Vamos supor que esteja ainda aberto o processo seletivo. As inscrições do vestibular, por exemplo, foi até o dia 11. Suposto, né? Supondo aqui. Então você se inscreveu para a cota errada. Percebeu. Nossa, o que eu faço? Você volta lá no sistema, faz uma segunda inscrição, o sistema vai considerar essa segunda inscrição. Entendeu? Aí é o momento em que você pode fazer para... Deixa eu tirar uma dúvida prática. Vamos supor, nossos futuros alunos, ele vem do ensino médio, né? Sim. Eu lembro que nessa cota lá tem vários números mesmo, né, tal. Mas uma fala assim, aluno que estudou ensino médio em escola pública, integralmente, aí ele tem uma escolha na modalidade, né? Sim. Essa modalidade. A minha pergunta é, se o aluno ali, são 3 anos, ele estudar 1 ano,
Os outros 2 anos for na pública, um ano na privada e outra escola privada, e os outros 2 na escola pública, isso é considerado integralmente ou não? Sim, é uma pergunta pertinente, entendeu? Que acontece. Surge essa dúvida na cabeça dos porque não está muito claro na lei ali. Assim, na verdade, tá? Entendeu? Tá. E no edital também, porque lá fala que é integral. O integral é o quê? Os 3 anos. São os 3 anos do ensino médio. Tem que ficar ali para a secretaria claro que os 3 anos foram cursados em escolas públicas, tá? Então, assim, eu dou um exemplo. Por exemplo, um candidato que estudou 2 anos aqui na escola estadual sem Bom Jesus, né? Segundo e terceiro ano no Bom Jesus, é uma escola pública, mas o primeiro ano ele fez no SESI Senai. SESI Senai, no edital, inclusive, fala de forma clara. As escolas do Sistema S não são consideradas escola pública, mesmo que gratuitas. Tá? Um outro exemplo, Fundação Bradesco, é gratuita, entendeu? Mas não é pública, é privada. O que então é 100%. É 100%. E as conveniadas? Aí, boa pergunta. As conveniadas, existe uma jurisprudência, tá? Até o presente momento. De conveniada, você fala o quê? Presbiteriana. O IPA, tá. Isso. Que é Estado e privado, né? E Estado e privado. Como é que se enquadra? Beleza. O que acontece? A escola conveniada, seguindo a jurisprudência até o presente momento, e de decisões tomadas na justiça, a Prograde, ela colocou no edital que reconhece como uma escola pública. Por quê? No conceito do edital, o que é uma escola pública? Né? O edital, ele coloca que escola pública é aquela que é mantida por quem? Pelo Estado. Tá? E o que não é mantido pelo Estado? É pela iniciativa privada. É gratuito? Então, mas é mantido por Fundação Bradesco. Completamente gratuito. Mas é mantido pela uma empresa privada, vamos dizer assim. Privados. E aí o pessoal fala, mas e aluno bolsista, igual, por exemplo, escola adventista? E eu tenho um caso aqui para comentar para vocês, para relatar. Eu tinha bolsa lá. Inclusive, para entrar lá para conseguir essa bolsa, eu comprovei lá que eu tinha vulnerabilidade social, né? Não tinha condições financeiras para pagar. Infelizmente não tem como. Lá no edital ele especifica, mesmo que bolsista integral. Não pode, né? Não pode. Porque a questão não é o pagamento em si, a questão é ali a estrutura, entendeu? Da iniciativa privada que você que tem. Está por trás. E o acesso pública, né? Isso, um acesso diferente. Tá? Esse aí é um exemplo bem curioso mesmo. Sim. Imaginei que teria, né? Teria a cota. Mas assim, rapidinho. Mas assim... tem diversos tipos de cota nesse caso. Você vai lembrar de todos? Não? Sim, eu lembro de todas. Eu também lembro algumas. Eu lembro de todas. Assim, olha, existe lá a cota. A primeira modalidade de concorrência, que não é uma cota. Né? A ampla concorrência. É a geral. Que é a geral. Essa documentação é simples, você passou por ela, é documentação básica e comprovação de conclusão do ensino médio. Gente, isso aqui eu quero reforçar para você, tá? Você vai se inscrever no processo seletivo. O que é primordial para você ingressar no ensino público? Né? É essencial. Sem ele você não ingressa. Conclusão do ensino médio. Tá? Então aqui na ampla concorrência, tá lá, tem esse documento do ensino médio, você tem que apresentar junto com a documentação básica. O que é a documentação básica, assim, que vai se repetir em todas as demais modalidades, nas cotas? RG, CPF, reservista para maior de 18 anos, certidão de quitação eleitoral para maior de 18 anos também, tá? Comprovante de endereço, tá? E alguns formulários próprios da UFT. Então, essa aqui é a documentação básica. Sim. Ela se repete nas outras modalidades. E tem a L2. A cota L2 é a cota para alunos de escola pública que cursou uns 3 anos integralmente em escola pública, né? Que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, tá? E que tem renda inferior a um salário e meio por pessoa na família, tá? Então isso aqui é uma modalidade, uma cota para atender essa demanda. Sim. Posso explorar só esse ponto aí? Pode, sim. No caso, como é que comprova? Que é um ponto mesmo de dúvida, né? Sim. Porque, tipo, tem gente que tem uma origem de pessoas pretas, né? Sim. E só que ela tem uma coloração mais clara. Sim. E se você olhar fisicamente,
ela não é, hipoteticamente, né? Sim. Como é que é isso? Fala um pouco sobre essa categoria. Sim. Olha, a UFT, já desde 2019 para cá, ela estabeleceu a banca de heteroidentificação. E essa banca ficará responsável, inclusive para os alunos que já entraram de 2020 para cá, no campus de Gurupi, a qualquer momento pode haver essa banca, que o aluno que se candidatou por essas vagas para autos declarados pretos, pardos e indígenas serão convocados para comparecer, para que seja o quê? A banca emita um parecer, entendeu? Porque pode acontecer casos, por exemplo, se eu for loiro do olho azul e eu me considerar pardo, vai passar pela banca, a banca não tem um equívoco aí, então, entendeu? Aí emite um parecer. Então é pela cor mesmo, né? É, pela cor. Não é que história genética. Eu não sou especialista na área, mas a banca tem ali uma pessoa especialista na área e dá orientação para os demais membros da comissão para fazer essa análise e emitir o parecer. Sim. Alguns outros campos já teve, essa banca, Palmas teve recentemente, inclusive lá teve matrículas canceladas, entendeu? Porque principalmente ele é aqueles cursos mais concorridos, entendeu? Tipo medicina. Então, assim, é interessante. Você tem interesse em ingressar na UFT, vai escolher modalidade de concorrência, veja perfeitamente se você se enquadra no perfil daquela vaga. Então, essa é uma pergunta pertinente à cota L4, a L2, né, que tem essa autodeclaração, que é um formulário próprio da UFT. Você marca ali, eu sou pardo, não, eu me considero preto, não, eu me considero indígena. Na verdade, assim, a pessoa considera. E mas na real, claro. Mas na real, quem decide é a banca. Sim, em caso de questionamento. Então, tipo assim, mas é porque pode haver divergência mesmo da autodeclaração para a realidade. Eu não tenho muito conhecimento sobre específico sobre a coisa, mas assim, a minha forma de pensar é que, tipo assim, então não é a pessoa que se declara, né? Porque se for considerar, tipo assim, você ter parentes passados que tem, você não pode considerar que entendeu? Eu acho que nesse sentido que eu tô querendo dizer. Isso dá um podcast só disso aí, só discutir. Aí pode chamar o pessoal da razão. Pode chamar o pessoal da área, procurar o pessoal das comissões, eles vão esclarecer isso assim. É complicado mesmo. Só que assim, inicialmente o candidato ele faz essa autodeclaração, tá? E ele assina um termo de compromisso, um termo de responsabilidade e veracidade das informações. Sim. O que dizia esse termo? Que todas as informações prestadas por você no ato da matrícula são informações verdadeiras e que, em se comprovando que não são, você estará sujeito a cancelamento de matrícula. Entendeu? Tipo assim, você poderá estar nos portais da saída da UFT para formar, no dia da colação. Vai dar problema. Pode dar problema. Só que aí o caso é um caso que o Lucas falou. Vai ser uma coisa que vai se arrastar. É complexo. Né? É complexo. Porque eu vou te dar um exemplo. Na família da minha esposa, o primo dela, se você olhar pra ele, ele é realmente, cara, ele é claro. Sabe? Tem uma barba rosé, claro. Sim. Só que o pai dele é negro. Entendeu? Sim. E ele considera pardo, cara. Entendeu, Lucas? Então, minha mãe situação complicada. Minha mãe fala que minha bisavó era índia. Índia mesmo, naquela que o pessoal fala. Isso é real. Da região fala, não, índia braba, né? Que o pessoal fala. Diz que ela ficava sentada na cadeira de balanço, parecendo aqueles filmes de faroeste com a. Todo mundo tinha respeito por ela. Então, assim, eu, seguindo esse seu raciocínio. Você não considera? Entendeu? Exatamente. Só que aí tem a banca que tem conhecimento técnico, conhecimento específico do que se enquadra e do que não se enquadra. Tem que aprofundar mais, né? Exatamente. Como eu disse, eu não tenho toda... Qualquer emissão de parecer nossa aqui, entendeu? Tá certo. Desconsidere, porque a gente... Né? Uma situação, depois você vai continuar com a sequência, que é L3 o próximo, né? Você vai falar. Só mais uma outra questão. Da primeira. A primeira, na verdade, é L1. Tá. Mas tudo bem. Você fala. A questão é a seguinte, é uma dúvida que eu tenho. Assim, a ampla concorrência pega todos. Sim. Ok? Vamos supor que numa situação em que a ampla concorrência tenha vaga, o candidato que errar, ou ele marca que é L2, sei lá, e na real a banca depois vê que não é, e ele tem uma pontuação que, como ampla concorrência, ele poderia ser aluno, não tem um mecanismo natural de remanejamento de vaga. Não, olha,
atualmente, na configuração atual, no contexto atual dos editais da UFT, não há essa previsão, infelizmente. Infelizmente, porque não há. É uma oportunidade. Estaria correto também. Isso. Mas tem essa discussão? Existe sim. Eu participei de uma reunião semana atrasada, entendeu? Que foi debatido isso, principalmente por causa do ensino superior como um todo, no Brasil todo, essa dificuldade no quantitativo de ingresso que está um pouco menor, né? Isso. Historicamente. E aí, às vezes, a gente tem que seguir a fria letra da lei, para cumprir uma regra, sendo que, na verdade, existe a vaga, né? E aí é uma questão que vai ser debatida pelos fóruns, pelos setores competentes dentro do UFT, entendeu? A possibilidade de haver ou não isso e isso. E quem responderia por isso aí seria a diretoria, né, de registro e controle acadêmico que fica junto à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Tá certo. É que no caso tem toda... por ser uma instituição pública, a UFT ela é vigiada, né? De certa forma, tem o Ministério Público de olho, né? Sim. Inclusive, há pouco tempo atrás teve uma reunião do Ministério Público em que os coordenadores de curso participou, representantes dos campi participaram, Prograde participou, entendeu? Justamente dentro dessa temática aí das cotas da Lei 8.712 e das ações afirmativas. Que nós estamos falando exatamente das ações afirmativas. As ações afirmativas, na verdade, são outras duas cotas, tá? Que eu não falei ainda. Você que tem falar. elas. É a 1 e a 2, indígena e quilombola. Tá. E assim, antes de continuar a definição das cotas, a gente tem 2 ingressos atualmente, né? 2 formas de ingresso. Exatamente. E aí essas cotas estão nas duas. Essa cota estão nas duas. Né? Então a UFT, já de um tempo para cá, ela oferta 20 vagas. Primeiro, vestibular, né? Que prova curso, própria, né? Da UFT, e também 20 vagas para um processo seletivo. Eu não vou falar SISU porque a UFT, 2 semestres atrás, ela estava fazendo um outro processo seletivo utilizando a nota do Enem. Então essas outras 20 vagas podem ser para o SISU ou pode ser para o PSENEM, que semestre atrasado foi, PSENEM, processo seletivo com nota do Enem, edital próprio da UFT, mas utiliza a nota do Enem. Tá? Então assim, é importante você, candidato, abrir a inscrição do Enem, faça o processo seletivo, se inscreva, participe do Enem, porque você vai dobrar a sua chance. Você pode tentar ingressar pelo vestibular, concorrer às 20 vagas ofertadas para o curso que você pretende e mais 20 vagas, né, em outro processo seletivo. E aí o quantitativo de vagas de ampla concorrência? 8. E aí vai diminuindo conforme, né, a questão do levantamento que foi feito e distribuído na lei. Tá? Sim. E as modalidades? Continua. As modalidades, vamos lá. Então eu pulei uma, que é a L1. Essa L1 é para candidatos independentes de raça, é que ele não precisa fazer autodeclaração, com renda inferior a um salário meio que estudou os 3 anos em escola pública. Tá? Ok. L1, integralmente sempre, né? Integralmente sempre. L1, L2. Falei agora. L3 e L5. Né? Então, eu vou até explicar. Por que você pulou o 4? Ele já tinha falado. Não, mas no L4 eu não falei, porque tem essa confusãozinha dele. Tem. Tá. Verdade. Vamos lá. Olha só. Tem a L3 e a L5. Tá? Mas também tem, né, a L4 e a L6. Porque tem afinidades. Como assim, Nonato? A L3 e a L5 são a mesma coisa. Só mudou a sigla. É a mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma coisa. Tem, então? Não, só mudou, entendeu? Antes era L4, era L6, né? Aí virou L4. Né? Tá. Não, era L4 e virou L6. E aí tinha a L3, a L... tanta confusão, né? Tanta sigla. Tinha a L3 que virou L5. É porque foi colocando mais? É porque foi incrementando mais e foi empurrando? Não foi incrementando mais, não. Não. Aí quem responde é o setor competente lá dentro da Prograde, lá que tem a informação correta do porquê que houve essa mudança. Mas tudo bem. L3 e L5 é a mesma coisa. Então, mas qual é essa cota? Tá? O que significa? O que significa? Essa cota é para alunos, de novo, que concluíram o ensino médio, cursaram integralmente em escola pública, independente de renda e independente de raça. Aqui, o aluno não tem que fazer autodeclaração étnico-racial, tá? E ele também não tem que comprovar a renda da família por pessoa. Beleza? Essa cota ela é bem simplificada. Ela é mais ou menos assim nos moldes da ampla concorrência, porque você apresenta ali a documentação básica. O único critério a mais além da ampla concorrência é o quê? Comprovar que estudou os 3 anos de escola pública. Tá? A L4 e L6, de novo, mesma coisa, já é uma cota diferente da L3. Em que sentido? A L4, alunos, de novo,
escola pública, né? Independente de renda, mas aqui ele tem que fazer a autodeclaração étnico-racial, assim como na L2, tá? E aí, depois dessas, vem as cotas lá que é para portador de condições especiais, L9, L10, L13 e L14. A sigla é muito grande e eu já faço uma confissão aqui. Eu falei no início que eu conhecia todas, mas para lembrar de cabeça, assim, a sequência dela certinha não. Mas lá, quando a gente vai examinar no edital, examinar no sistema, tem todas as informações ali para candidatos que concorrem por essas cotas. E tem a lei, né? Tem uma lei. Tem a lei. Você sabe qual que é a lei? 12.711 de 2012. Então, na própria lei já tem toda exatamente as atualizações. Sim, exatamente. E assim, Nonato, caso não tenha candidato em alguma dessas cotas. O próprio edital ele já tem uma sequência. Não houve preenchimento dessa vaga. Ela vira o quê? Ampla. Vira L4. Entendeu? Lá já tem um esqueminha já dizendo o que vai virar. Tá vendo? Então, aquela discussão que você falou que tá falando se a pessoa errar e que pode cair para ampla, na verdade já tem um dispositivo. Não, mas aí a pessoa já fez a inscrição desse jeito que você está falando. Aqui é na verdade porque é o seguinte, o que acontece? É tipo assim, a cota... sobrou a vaga. Vamos supor que é L1. Entendi. Ninguém se inscreveu para L1, o que ela vira? L2? Entendi. Entendeu? Entendi. Mas agora, se a pessoa se inscreveu para a cota errada da L1 e ele tem renda superior a um salário e meio, ele vai perder a vaga, porque a comissão vai emitir um parecer, que tá fora. Ou a própria secretaria já emite ali um negativo, quando ficar bem claro, evidenciado através dos documentos que a renda é superior ao que está estabelecido em lei, já emite a negativa, entendeu? Essa migração de cota é tipo assim, não, a vaga não foi preenchida, então... Não, é natural. Uma outra coisa, eu sei que na lei fala que 50% é destinada para afirmativas, né, que chama? Tem as ações afirmativas. As ações afirmativas e essa sequência que você falou. Isso. E os 50% restante é ampla concorrência. Sim. Eu queria entender como é que fica, já que é de L1 até L14 lá. Sim. Como é que é a distribuição? Né? Como é que é a distribuição? Se tem 10 vagas... então 5 é para ampla e 5 é para todas as outras? Como é que é isso? Não, assim... minha pergunta é, vai uma vaga para L1, uma vaga para... Como é que é isso? Sim, é feita a distribuição lá no digital, tá? Eu não tenho que... Porque o pessoal fala, no Nonato armazena muita informação na cabeça. Mas essa informação no de edital, cabeça... Mas tem lá no edital. A ampla concorrência, 8 vagas. Entendeu? É colocado ali 8 vagas e aí o restante das vagas são subdivididos entre as demais vagas. Não, depende da questão, entendeu? Pode haver mais vaga para L2 do que para L14. Pode? Sim. Mas aí tem que acompanhar o edital. Não seria democrático ser igual, não? Mas aí tem que acompanhar o edital para verificar. Mas o pessoal já deve ir pegando assim a demanda, né, de um semestre para o outro. Uma vaga aí tem mais inscrições, entendeu? O setor competente que responderia bem isso aí seria a Ana Paula da Copese. Não, entendi. É que a gente aproveita esses pontos para poder despertar né, o interesse. Claro. E até entender também. melhor o edital, porque é tão grande, você buscar o edital para saber esse ponto é interessante. Sim. Não, beleza, interessante. Acabou tem mais duas. Tem as cotas das ações afirmativas. Quais são essas cotas? A1 e A2. Né? Vamos lá. Tem a quilombola, tem a indígena. Tá? A quilombola. Né? O candidato foi aprovado, convocado, ele vai apresentar quais documentos? Os básicos, que eu falei lá no início, para a ampla, que se repete para as outras, e tem um documento. Como é que ele comprova que de fato ele é um indígena? Qual documento que ele comprova que de fato ele é um quilombola? Né? No edital, tá claro. É o quê? Existe uma declaração, um modelo próprio que a UFT disponibiliza para o caso dos indígenas aqui primeiro, que é a declaração de pertencimento étnico. Né? Lá que ele vai lá, leva nas 3 lideranças indígenas, né, da aldeia, e é assinado por essas lideranças. Uma dessas assinaturas lá, assinada reconhecida em cartório, ou depois de 2018 também pode ser o reconhecimento através da disponibilização, né, do RG, né, se as assinaturas baterem, a secretaria, o servidor com fé pública pode reconhecer essa assinatura. Ele já tem, né, a fé tem pública, fé pública, e a cota para quilombola é mais ou menos parecido com esse aqui, só que existe ali a declaração, né? O que acontece? A declaração do indígena é o formulário próprio da UFT,
Ele só pega lá, preenche e as lideranças assinam. A do quilombola, ele preenche, assina, e antes dele fazer esse procedimento de preencher e assinar, ele tem que colocar o brasão do quilombo. Por quê? Existe uma associação com o CNPJ. Entendeu? Entendi. E ali vai estar atestado que ele pertence àquela comunidade. Entendi. Né? Comunidade quilombola ou comunidade indígena. Né? Quando for o caso. Legal. E você tem uma ideia assim, Nonato? Quando você chegou aqui, já tinha essa política de cotas na UFT? Tava bem no início, né? Tava bem no início, entendeu? Tinha já de indígenas, né? Tinha de indígenas e quilombolas. Mas aí depois foi de forma mais abrangente. Aumentando o número de vagas. Isso, aí o UFT né? aderiu, entendeu? Regulamentou, entendeu? As comissões e... Porque eu ia te perguntar assim, porque pensando nisso, né? Se mudou o perfil dos alunos por conta disso, entendeu? Se teve quadro, algum impacto, o quadro de Como é que tá o alunos, quadro assim, hoje? a realidade deles. Sim, muda, entendeu? Impacta, porque você vai ter pessoas ingressando no ensino superior que possivelmente pelas vias normais, nos moldes da ampla concorrência, né, da concorrência geral, talvez ele não conseguiria ingressar. E aí você tem sim uma comunidade indígena dentro do campus, uma comunidade de quilombolas dentro do campus, né? E eles se encontram, eles se reúnem, eles têm um espaço aqui dentro do campus e eles podem trocar experiências, entendeu? E isso a gente é perceptível. Hoje a UFT, de maneira geral, ela tem uma representatividade dessas diferentes categorias ou acho que está muito longe ainda? Tem. Não posso dizer que seja grande, né? Que seja do tamanho que possivelmente a lei, né? Queira que seja, mas existe sim, existe. Já está tendo um quadro claro, né? Não, existe um quadro, só que assim, tem que melhorar, né? Tem que melhorar para atingir ali o objetivo da lei. Eu acho interessante, assim, recentemente eu tive uma aluna defendeu o TCC e depois da formatura dela, que eu descobri que ela era quilombola, que ela era de uma comunidade quilombola. Sim. Inclusive, realmente, eles têm lá a associação, sim. Ela tinha um auxílio da associação, né, um suporte, tudo. E assim, eu acho interessante. Aqui do curso de Química. Próximo daqui? O quilombo dela? É a única cidade, que é outra informação que eu descobri depois que ela formou também, é a única cidade quilombola do estado, que é a cidade de Chapada. É o único quilombo urbano, né? Sim. Perto de Natividade. Aí separou, né? Próximo, então 200 quilômetros, né, daqui, isso. Aproximadamente. Próximo de lá. E aí ela, assim, foi, pelo que ela me falou, foi de fundamental importância a associação, né? O incentivo que a associação deu. Não sei se ela entrou por cotas, mas era um aluno muito boa. Foi um aluno muito bom, formou bem, assim. Sim. Voltou. É porque existe também, professor. Voltou para a comunidade? Voltou para a comunidade porque o esposo dela trabalha lá na cidade. Existem situações, igual você expressou aí agora, professor Lucas, de que aluno às vezes é de uma comunidade quilombola e fala, não, eu vou me inscrever aqui pela ampla concorrência. Ou por outra modalidade. Pode, entendeu? Não há essa limitação. Talvez tenha assim, pensando que pode ser difícil comprovar, né? Sim. Tipo assim, o candidato, no ato da inscrição, ele demonstra ali no sistema a sua vontade. Não quero concorrer por essa modalidade ou por essa outra cota aqui. O bom que hoje a disponibilidade de vagas, né, de opções para fazer o ensino, né? Tanto o ensino universitário, mas também o técnico, né? Recentemente nós tivemos conversa aqui com a diretora do IF, o IFTO, né? IFTO, e explicando também. Então, quer dizer, hoje está muito bom, está muitas oportunidades, né, Nonato? Exatamente. Eu quero voltar aqui porque eu fiz uma promessa quando eu estava falando sobre aquela sopa de letrinhas, as cotas, e eu falei que ia dar um caso objetivo aqui de uma situação. Que, rapaz, eu não vou falar o estado porque senão talvez, né, como vai ficar disponível na internet, o pessoal vai saber. Eterno. O pessoal vai, não, é fulano de tal. Mas é bem difícil. Ele veio de um outro estado, passou a noite viajando e veio fazer a matrícula. Quando ele chegou lá na secretaria acadêmica, é uma das primeiras coisas que nós olhamos no documento escolar do aluno. Primeiro, conclusão. Segundo, é de cota de escola pública. Qual a escola que ele estudou? Foram os 3 anos? Então,
dando aquela olhada prévia, eu já mudei a postura assim, né? E ele já tinha me falado que tinha... Não, eu viajei a noite toda, tal. Sim. E aí eu tendo que dar essa notícia para ele. Vocês imaginam? A gente vê choro, a gente vê assim, tristeza, semanas de tristeza, porque a Secretaria Acadêmica, a UFT, nós entregamos, né? A pessoa vem atrás de um sonho. E ali, no momento ali, aí eu falei, jovem, assim, infelizmente, aqui eu tenho uma notícia muito ruim para você, porque no seu histórico aqui consta que você estudou 1 ano em escola particular. Não posso fazer sua matrícula. E aí normalmente eu falo para eles assim, ó, eu falo, olha, eu não tenho como tentar passar isso aqui e dar um jeitinho, porque amanhã isso pode te prejudicar. Tu tá lá quase formando e você perde sua vaga. Você vai dispensar um tempo enorme numa graduação, e esses problemas de ingresso é muito sério, porque quando o aluno ele ingressa e ele tem um problema no ingresso, ele estudou 2 anos, 3 anos. Se ele tiver a matrícula cancelada por problema no ingresso, se ele entrar de novo em outra instituição, ele não pode pedir aproveitamento. Entendeu? Então, assim, de fato, sim, é um tempo perdido. Ô, Nonato, no caso, aplica a qualquer escola federal, né? Não é só universidade, não, né? É de acordo com a própria lei, né? Sim, com a própria lei. Isso serve para IFTO, né? Isso, quem tá lá nas cotas federal, né? É federal. Então não tem essa, não. É muito sério mesmo, porque todo o esforço que o cara fez, viajar, empenhado, motivado, passou e o pessoal da Prograde até ri de mim. A única saída que tem que fazer é outro vestibular, né? Sim, fazer outro vestibular. E às vezes a gente fala assim... Para ser mais rápido. Para ser mais rápido. Eu falo pro pessoal, olha, hoje está difícil você aceitar essa informação, mas é melhor amanhã você passa de novo e você vai lembrar disso aqui e você vai rir. Entendeu? Todo o sofrimento, eu costumo falar pro pessoal, todo o sofrimento que nós temos hoje, alguma provação, alguma dificuldade, vira piada amanhã. Vira. Entendeu? Ou vira piada ou, né, uma inspiração. Uma reflexão, né? Que você sempre vai estar. Sim, entendeu? Então, assim, aí o pessoal da Prograde, a Daniela, da diretor de controle e registro acadêmico, ela fala assim, mas Nonato, esses alunos, como é que tu dá notícia para esses alunos? E tem alguns aí que gostam de você, aí Dani, é porque assim, o aluno está jubilando, aqui mudando um pouco a temática, o assunto, né? O aluno está lá jubilando. E ele sai na notificação, ele vai na secretaria. Ele chega lá, na secretaria aos prantos. Aí eu, não filho, vamos conversar. Aí eu brinco com ela, eu pego aqui uma bíblia aqui, debaixo na gaveta aqui, aí começo a ler o Salmo 23 para ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, entendeu? Tem assim, porque... Acolhimento, né? É um acolhimento, entendeu? Então, assim, claro, eu não tenho uma Bíblia ali, mas a gente dá palavras para a pessoa, olha, isso aqui é um problema que você vai ter que encarar de frente, não é o fim de tudo. Não é. Tem pessoas que estão enfrentando problema... tem que saber lidar, né? Que não tem solução, intransponíveis hoje, que está muito pior do que você, e você tem que estar nessa condição. Foi jubilado? Olha, a UFT você pode reingressar como um calouro e pedir aproveitamento das disciplinas, porque o problema dele não foi no ingresso. Entendeu? Entendi. Ele cursou, só que ele extrapolou o prazo para integralizar. Então ele pode entrar de novo. Aí recupera muita coisa. Eu faço uma ressalva, porque existe o extra-vestibular e existe a modalidade de reingresso. O próprio edital do extra-vestibular, para aluno jubilado, ele coloca uma observação. Não serve para alunos jubilados, mas ele pode entrar como calouro e pedir aproveitamento. Certo. Tá? E aí acaba que forma... Bem rápido, né? Porque já fez quase tudo, né? Foi mais o tempo. Mas é importante, porque tem que ter a regra, né? Tem que ter a regra. A regra tá no edital, o edital de ingresso tem que ser... Tem que seguir, né? Tem que seguir a matrícula para checar, né? Sim. Se está tudo certo. Isso é importante. Aí depende do curso, tá? Nos PPCs que estão findando agora, que vai ter a migração, agronomia, né? No PPC antigo, 14 semestres, florestal são 15, no novo vai permanecer, a biotec são 13 e a química são 13. Lembrando que o regimento acadêmico da UFT, ele tem uma previsão legal ali de que o aluno ele tem ainda mais 2 semestres para solicitar prorrogação em caso de notificação. Opa, eu estou na agronomia, né, ali no 14º período, na grade velha, fui notificado, o que eu vou fazer?
se foi notificado, você tem que entrar com recurso. Se você não entrar com recurso, a secretaria tem a responsabilidade de lançar o teu jubilamento. Aí você entra com recurso pedindo a prorrogação, justificando, você vai, como se diz, explanar ali para a coordenação em um plano de estudos para que você conclua o curso dentro desses 2 semestres. Se ficar ali evidente que você não consegue concluir, isso é um forte indício de que haverá um parecer desfavorável, entendeu? Para a sua permanência na instituição. Esse é o único critério de jubilamento que a UFT tem? De jubilamento. Aí existe os desvinculamentos, que também previsto no regimento acadêmico. Quais são eles? Aluno que reprovar, calouros. Quando eu estou com eles, eu falo, para vocês. Essa é para vocês. Para vocês, viu? Quem entrou agora. Quem reprovou em todas as disciplinas do primeiro período está sujeito a desvinculamento da instituição. Tá? Isso aqui é muito importante para os calouros. Teve dificuldade, não teve como cursar, e calouro, o regimento também, ele veda o trancamento total no primeiro período. Tá? Salva raríssimas exceções. Só deixar claro, o trancamento total é trancar o curso. É trancar o curso para depois voltar, tá? O pessoal no primeiro período não tem isso. Não pode trancar. Não pode trancar. O parcial é trancar disciplinas. E o parcial, né? Tá. É trancar disciplinas. Então, assim, aí ele... não vou conseguir concluir as disciplinas. Tô lá em 7 disciplinas no primeiro período. Não vou conseguir. Passe pelo menos em uma. Vai atrapalhar a sua vida acadêmica no próximo semestre enormemente. Mas você não estará ali infringindo o regimento acadêmico. Tá? Então, assim, cuidado para você não cair nesse problema de reprovação total no primeiro período. Quais são as outras hipóteses de desvinculamento? Aluno que reprovar em todas as disciplinas do período em que ele estiver matriculado. Reprovou em todas, por 2 semestres consecutivos ou não, ou seja, ele pode... primeiro fez bem, segundo fez bem, o terceiro ele reprovou em todas. Continuou, quarto ele recuperou, continuou estudando, lá no 7º ele reprovou em todas de novo. Sai. Quando chegar no 8º, que tiver ali um levantamento, ou talvez chegar no 8º, que já tiver os dados no histórico dele, de que ele reprovou em todas no semestre anterior, vai ser puxada a notificação. Aí ele terá que também... Assim, a UFT ela preza muito pelo direito à ampla defesa, ao contraditório. Por isso que há as notificações. Entendeu? Então, assim, ele terá um prazo para ele correr, para se justificar. Inclusive, agora nós temos uma notificação agora recente, saiu no dia 29. Tá? O prazo, inclusive, vence hoje, tá? Para recurso. Tá, eu pedi para vocês, né, sobre data, mas aqui, ó, esse prazo está guardado na minha mente. Aquela lá. Dia 21 hoje encerra o prazo para recurso de quem foi notificado para essa terceira hipótese aqui de desvinculamento que eu vou falar. Qual é? A primeira, reprovação total do primeiro período. A segunda, reprovação em todas as disciplinas por 2 períodos consecutivos ou não. E qual é a terceira? Consecutivo ou não. Ou não. Tá. Pode ser o terceiro e o quarto. Entendi. Ou pode ser o terceiro e o 7º. Eu entendi. Ok. Qual é a terceira possibilidade? Alunos que não renovarem a matrícula por 2 semestres consecutivos ou não, que é essa notificação que teve agora no dia 29 pela Prograde. Então, eles têm um prazo até hoje para interpor recurso junto, né, ao protocolo acadêmico do campus, qual seja a secretaria acadêmica, manda lá o recurso e aí a secretaria vai encaminhar para a coordenação para ser feita uma análise. Tá? Então, assim, às vezes pode ter acontecido algum aluno que está ali cursando e foi notificado. Se ele não entrar com recurso, ele vai ter a matrícula cancelada. Entendeu? Só que assim, aí a gente nós fizemos o levantamento e assim, pouquíssimos alunos, né, que foram notificados estão matriculados nesse semestre. Então, assim, não vai ter uma demanda muito alta de recurso, mas a gente dá aqui a importância para vocês. Certo. Ô Nonato, você falou daquelas modalidades e tal. Aquelas modalidades ali que não atende a questão econômica, eles são isentos de pagamento de inscrição? Sim. E outra pergunta, e quanto que é a inscrição do vestibular? E uma terceira pergunta, quando... Deixa uma para mim. Só para brincar tudo. Quando tem esses casos de renovação de matrícula, tem pagamento também? Eu queria só você falar esses 3 pontos. Tá, beleza. Perguntas interessantes, né? Que serve para você. Exato. Tanto quem quer entrar quanto quem já está aqui dentro. Primeira pergunta, sobre a questão dessas modalidades de concorrência referente à renda inferior a um salário e meio. Existe algum dispositivo no edital
ou que a UFT utiliza para isentar a taxa? Sim. Só que assim, não é no mesmo edital da inscrição, tá? A UFT no vestibular, né? O primeiro edital que sai é o edital de isenção de taxa de inscrição, que abre ali o período para o candidato solicitar. Eu não tenho condições de pagar a taxa de inscrição. Aí ele manda a documentação que está lá no edital de isenção. A COPESE, quem faz essa análise é a COPESE, vai avaliar se ele se enquadra ou não se enquadra, aí depois vai sair o resultado. Se for deferido, ele não paga. Se for indeferido, aí ele tem que pagar até o último dia ali que está determinado no edital. No período de inscrição, né? Porque assim, o período de inscrição agora do vestibular foi até o dia 11, certo? Certo. Então normalmente é um dia depois do último dia de inscrição, é o prazo final para pagamento da taxa. Tá? A segunda pergunta? A segundo valor. O valor. R$140. 140. À vista. À vista. Então, assim, se você tem interesse de ingressar na instituição, fique acompanhando o site da COPESE. Assim que sair o link do edital, do processo seletivo, do semestre agora somente 2024.2, que é até vindo para cá, uma senhora mandou uma mensagem para mim que tinha 2 filhas dela que queriam... Conhecido, né? Político. 2 filhas que querem ingressar na UFT. E aí eu falei, olha, pelo vestibular para o 2024 não tem como mais. Aí falei da possibilidade do SISU, se fez o Enem ou não. Mas assim, agora quem quer entrar pelo vestibular só para 2024-2. Resumo é isso. Tá, porque o prazo de inscrição fica ser dia 11. E o SISU vai ser pelo SISU agora, né? Sim. Vai ter entrar na tua terceira pergunta. Nós temos que fazer essas perguntas também. As datas. Mas depois da outra. Qual o valor? Agora eu que perdi. 140. O valor eu já falei. R$140. E para aqueles que tem que renovar, que é obrigado, senão jubila? Não paga nada. Não paga nada? Não, para renovar a matrícula, aluno veterano, vai se matricular no próximo semestre, não tem pagamento. É só o sistema mesmo. Então, assim, você formou em escola, em universidade pública ou privada? Pública. Tá. Eu não sei se outra instituição pública só que tem uma essa... lá que eu pagava as taxas. Tem, né? Tudo bem. A UFT não tem. Acho que eu pagava. Eu pagava tudo. Histórico, pegar histórico tem que pagar. A UFT não tem. Não cobra nada. Isso é muito bom, né? É uma boa notícia, né? Isso. Falando em histórico... É só 140. Mas histórico eu pagava também. Mas era uma taxinha assim, era pouquinha coisa. Mas as instituições têm autonomia para isso. Se estabeleceu ou não o preço. É livre, né? É livre. Mas então, assim, o que acontece? A UFT hoje tem muitas coisas já que estão disponíveis lá no portal do aluno. Você falou em histórico escolar. O aluno me manda mensagem no WhatsApp, liga lá, manda mensagem para outro servidor da secretaria ou para a coordenação, eu quero o histórico. Já pega online? No portal do aluno. Tá? Ele vai lá em relatórios, mais relatórios, ele baixa lá em PDF a assinatura eletrônica do a autenticação eletrônica. Nossa, que legal. Autenticação eletrônica. Muito Diploma bom. da UFT já é digital, tá? Entendeu? Tem muitas instituições federais que não é ainda. A UFT é diploma digital, PDF, mas o diploma tem custo, né? Não, também não. Não tem, a primeira via não tem custo. Sério? Sério, não tem custo. Que legal. Não tem custo. A escola que eu estudei sempre pagava. Né? Não, hoje nem a colação tem então custo. Então vocês aqui são as provas vivas de que vocês estão tendo muito benefício aqui na UFT. Mas hoje nem a colação de grau é paga, né? É tudo custeado. Não é paga. Tá? A UFT, né, abriu uma licitação aí, foi contratada uma empresa para que essa empresa ofertasse o serviço de colação de grau. O aluno não paga, tá? E participa da colação de grau com beca, conforme está lá nos... Olha que legal. Conforme está nos documentos, né, do cerimonial, vestes talares, né? As becas. Pode perguntar, que eu vou perguntar de outro assunto. Eu vou perguntar das datas. Não, beleza. Eu estava querendo saber, porque nós, antes de entrar também naquela pergunta que você falou, Lucas, você estava falando das modalidades, da forma de entrar, né? Isso. Mas eu queria só que você falasse para a gente, e para os nossos futuros alunos, né? Quais são as opções de curso aqui? As opções de curso. Bem lembrado. Muito obrigado, professor Aurélio. Alex, tá. Veja bem. Professor Alex, as opções de curso no campus de Gurupi, nós temos quais? Nós temos agronomia, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, engenharia florestal,
Nós temos o curso de Química Ambiental, né, que ele não está tendo oferta para ele, porque entrou 2 cursos novos no radar. Né? Quais são esses cursos novos? Né? Tecnólogo em Agroindústria e Química Licenciatura. Esses 2 cursos noturnos. Os outros, integral. Os outros, Agronomia, Florestal, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, são integrais até o presente momento. Tá? Então, um total de 6, né? 5 cursos. 5. Só que não para por aí. Por quê? Nós temos aqui no campus também os cursos EAD. Tá? Nós temos a Biologia, nós temos a Física, nós temos a Matemática, nós temos a Música. Tá? A Química também é AD. E a Química EAD. Também. Química EAD. Inclusive, a coordenação de Química é aqui do campus, né? Professora Juliana Barilli, do Colegiado de Florestal. Isso. Entendeu? Isso. Tá. Então, nós temos essas opções também para o pessoal ingressar na UFT. Cursos EAD. Essas opções, né? Isso. E a liberação, e a oferta... Aí o pessoal pergunta, Nonato, os cursos presenciais são ofertadas vagas regularmente, todo semestre. E os EAD? Não são. Entendeu? Por quê? Porque a UFT ela fica aguardando um posicionamento da CAPES para a liberação dessas vagas. Olha, nós vamos poder liberar aqui tantas vagas, porque existe a questão da bolsa, né? Sim. Né? Nós vamos liberar aqui tantas vagas aqui, então vocês podem abrir esse curso. Tá? O último curso que foi implementado aqui em Gurupi foi o curso de música, que atendeu muito bem assim, a região no sentido... desculpa, não foi música, tem o de computação. O de música é técnico? Ele é licenciatura. Mas é graduação? Graduação, nível superior. Todos os cursos EAD, nível superior. Tá? Então, assim, eu corrigindo aqui, tem música e tem também computação. Computação foi o último curso implantado. Computação. Licenciatura, EAD, né? Licenciatura em computação. Interessante. Isso, a pessoa sai capacitada para quê? Para ministrar aulas na rede pública, na rede privada, entendeu? Na área de computação. E aí, antes de passar para o Lucas, e dizer também, né, Nonato, que tem as pós, né? Graduações que estão conectadas, né? Você pode falar para nós? Sim. Nós temos aqui a produção vegetal, e lá na produção vegetal nós temos, né, duas pós, que é o doutorado e tem também o mestrado. Temos o mestrado em Química, o mestrado em Biotecnologia e o mestrado de Ciências Florestais aqui no campus. Que abrange todas. Que abrange. Então, assim, Ciências Florestais, ele tem um elo muito forte com a Engenharia Florestal, da graduação. Com certeza. Produção Vegetal, um elo muito forte com o curso da Agronomia. Química, não precisa falar, né? E o de Biotecnologia, a mesma coisa. E sem dizer que pode se integrar, né? Sim. Tem alunos de outros cursos. E ainda tem a Rede Bionorte, né? E tem que é o doutorado em biotecnologia. Verdade, é mesmo? Que ele é uma rede, né? Um doutorado em rede. Então, várias instituições e aqui também tem participação. É mesmo? O Alex também. Então, aí, agora vocês que estão me alimentando de informações, viu? Não, é uma conversa que a gente passa as informações. Claro. Não tem problema. Essa pergunta aqui e aí, agora eu posso falar, né, Alex? Esgotei. Então, aí com relação aos prazos, né? Porque o vestibular já passou. O próximo, aliás, o vestibular que está vigente, né, que vai ter a prova, o período de inscrição já se encerrou. Sim. Mas ainda tem a outra modalidade, né? Possivelmente o SISU ou um processo seletivo próprio da UFT utilizando a nota do Enem. E tem previsão na nota? Assim? Previsão, existe lá o calendário, né, do MEC, do Enem, né? Mas assim, o edital da UFT vai ter que aguardar sair, normalmente ali final de 15, 20 de janeiro até início de fevereiro possivelmente saia. Mas assim, o importante, a gente fala assim prazos aproximados, mas é responsabilidade do candidato ficar acompanhando, monitorando para saber, porque um edital que sai hoje, ele pode haver uma retificação e aí a responsabilidade do candidato saber se teve alguma alteração ou não. E geralmente funciona mais ou menos da mesma forma, né? O vestibular é bem antes, aí depois tem a prova e esse que usa a nota do Enem já é mais próximo do início. Isso, eles período, são meio que opostos, né? Assim, o vestibular é bem antecipado. Sim. Eu já obtive essa informação na COPES, que eu e a Marcela, a gente fica lá questionando a COPES. Tu viu lá no grupo, né? A gente fica questionando a COPES. E aí, essa data dessa taxa de isenção não podia ser no mesmo edital, entendeu? Não podia diminuir essa taxa de inscrição, e é um dos questionamentos. Por que tão longe também? Né? Porque fica um lapso temporal ali gigantesco, aí o candidato faz a inscrição, aí aprova lá, né?
outubro, novembro, aí ele vai fazer a prova, depois a matrícula lá em fevereiro ou janeiro, entendeu? Fica muito grande. E aí a gente tem esse questionamento para a Copese. Por que essas datas estão distintas? Porque assim, eles falam, olha, existem outras datas de outras provas, de outros vestibulares, de outra instituição, que tipo assim, a UFT não pode ficar colocando, por exemplo, um vestibular junto com a Unir. Entendeu? Sim. Entendeu? Porque existe choque. Essa é uma informação que a gente recebeu lá de dentro. Quem poderia esclarecer melhor, claro que o representante da Copese alinhar, sobre isso. Né? É bom, né? Tentou alinhar para evitar esse choque. Sim, vamos lá supor que existe um concurso igual houve aquele do município aqui, gigantesco, ou um concurso gigantesco do estado. Geral. Né? Não tem como você colocar um dia da prova ali junto. Então, assim, o prazo para eles mexerem nessas datas, a gente pensar, são 6 meses, mas é porque, tipo assim, tem muitos eventos ocorrendo ali que podem concorrer com vestibular. E qualquer tipo de concorrência de evento com o processo seletivo do vestibular, com a infraestrutura que é montada, pode gerar um prejuízo, acarretar um prejuízo, tanto para a instituição quanto para o interessado. Porque ele podia tentar concorrer na UFT e tentar concorrer na UNB. Acaba que para dar oportunidade, né? Exato. Para aquele concurso. Pode perguntar, né? Sim. É que direto eu vejo comentando aqui sobre o aluno que já é matriculado tipo, no curso de Química, ele quer mudar para Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Sim. Como é que funciona esse processo? De Química. Eu posso repetir a pergunta dele, só o pessoal ouvir. Fala. Aqui a pergunta do Leandro é a mudança de curso, né? Então, se um aluno quiser mudar, por exemplo, do curso de Química para o curso de Engenharia de Bioprocesso, né? Leandro, ou o contrário, eu não falei ou aqui, contrário, na minha história, eu não contei qual time que eu torço, né? Mas o Leandro tem cara de corintiano. Ih, rapaz, errou. Né? Eu sou flamenguista. Ixi, Tá na fase ruim. Esteja preso. Você não tá querendo sair da Química, não, né? Não. Eu quero saber logo. Porque... Então, assim, a pergunta do Leandro é pertinente, é importante, entendeu? Por quê? E aqui eu vou explicar algumas nuances de algumas situações de formas de ingresso para quem está num curso e quer ir para outro. Certo. Tá? Veja bem, a UFT existe uma ferramenta própria para transferência. Qual é ela? Extra vestibular. Tá? Você quer mudar de um curso para o outro? Lá no edital ele vai falar, você pode mudar para esse curso. Por quê? Esse curso aqui, Química, Ambiental e Biotecnologia, são cursos com quê? Com afinidades. Sim. Então, dentro do edital existe ali uma tabela de afinidades. Então, isso é critério eliminatório da matrícula. Vamos supor, tu estava fazendo lá uma enfermagem e passou no extra vestibular, como diplomado, como transferido. Aí você passou, vai fazer matrícula na secretaria. A gente vai olhar lá aí a tabela de afinidades. Ei, enfermagem não está na tabela de afinidades. A gente emite uma negativa de matrícula informando, entendeu? O motivo de não fazer a matrícula daquele candidato. Então tem essa questão aí. Essa é a ferramenta própria que você pode utilizar dentro da instituição. Por quê? Você fez ali a prova, está aberto o prazo, tá, pessoal, da inscrição do extra vestibular. Vocês podem entrar no site da Copese até, se não me engano, no final do mês está aberto as inscrições, quem tem interesse em fazer uma alteração de curso, ou entrar na UFT como portador de diploma, como transferência externa também. Essa é a ferramenta. Você passou por esse processo seletivo, foi aprovado, convocado, fez a matrícula, entendeu? Dependendo da situação, o teu aproveitamento já sai automático no sistema. Então você já pode entrar com pedido de quê? De periodização. Certo. Esse é um detalhe. O que é periodização? Quando você entra na instituição, o sistema já te joga ali de cara aonde? No primeiro período. Claro. Entendeu? Aí, o que é a periodização? Opa, ele aproveitou 40% do curso. De novo, aí ele entra com pedido, um protocolo lá na Secretaria Acadêmica, um pedido de periodização. A Secretaria monta o processo, manda para a coordenação analisa e vai fazer os cálculos. Olha, esse aluno aqui, você se enquadra no quinto período. Aí emite um termo que volta para o aluno, né? Aí o aluno assina esse termo. Reconhece, não, realmente eu estou aqui no quinto período. Aí esse termo é assinado pelo coordenador do curso, enviado para a secretaria periodiza o aluno. Ele está aqui como se diz, proporcionalmente ele está no quinto período, no sexto período, nós colocamos lá para ele. Então essa é a ferramenta correta. Mas por que fazer isso? Por que periodizar? Né? Para esse aluno que usa a ferramenta correta de transferência, de ingresso. Ele faz isso porque o que acontece? Lá tu já foi coordenador, professor. Tu lembra? Já. Os alunos reclamando. Mas eu pedi as disciplinas lá no portal
e o fulano pegou a disciplina e eu não peguei. Por quê? Porque um dos critérios lá do processamento da matrícula em disciplinas para os veteranos é o quê? O período ideal. Sim. Opa, a disciplina aqui de entomologia agrícola na grade antiga da agronomia é o 6º. E você pediu de vaga nela. Se você não está no 6º período, o sistema, você não vai ter prioridade nela. O sistema vai te colocar numa fila lá atrás. Entendeu? Então, essa é a importância de você fazer periodização. Por isso que eu falo para os alunos que vêm com solicitação de informações, como fazer transferência externa, eu falo, olha, essa é a forma correta. Tá? Mas, né, tem alunos que, não, eu vou mudar para um curso, mas eu vou entrar lá como calouro. Pode fazer periodização? Não pode. Por quê? O processo seletivo do vestibular, do SISU ou um PSNEM, ele é um processo seletivo para a ocupação das vagas de quem? De calouro. Então, se você já estava no nível aqui de um curso e você vai pedir aproveitamento, você está tomando a vaga de quem? De um calouro. Então, você não faz a periodização. Aí, qual é o problema disso? Que lá na solicitação de matrícula, você vai lá solicitar disciplinas do 6º período. Vou citar aqui de novo a entomologia. Se você for para agronomia. Ou se você for para uma florestal. Aí você vai pedir disciplina do 6º ou do 5º período. O sistema não vai te colocar como prioridade. Aí você vai ter uma dificuldade a mais para você poder pegar as disciplinas. Entendeu? Então, por isso, eu reforço essa situação. Certo. Tá? Tem os riscos. Tem os riscos. Tem o ônus e o bônus. Você falou do extra, de tal, Extra vestibular. Extra vestibular. Ele tem perguntas, tem a prova mesmo ou análise de currículo? Tem a prova, sim. Tem a prova com as áreas específicas para cada curso que estão ali disponibilizadas essas informações todas. Vestibular natural, né? Um processo seletivo com aplicação de prova. Prova própria da UFT. E aí ela vai junto com a data do outro? Ou não, é um processo distinto. É um processo à parte. E Nonato, a gente tá falando muita questão interna também, mas assim, e até como tirar o aluno daqui, digamos assim, como é que o aluno sai, né? Não é que a gente tira, o aluno que não cumpre os requisitos, como é que ele perde a oportunidade de estudar na UFT. Mas assim, quais são as iniciativas para manter o aluno na UFT? O que a UFT faz para tentar estimular o aluno, né? Aqui dentro da UFT, todo o campo da UFT tem o quê? Tem o setor competente na área de auxílios e bolsas. Existe a Bolsa Permanência, existe as bolsas de iniciação científica, que vocês podem responder sobre isso até melhor do que eu, entendeu? Que auxilia o aluno na permanência. Existe aqui o restaurante universitário, e aí a Marcela e a Luciana, a gente viajando nas cidades do entorno, fazendo divulgação. Eu abordava as pessoas assim, Alex, falava assim: interessante. Quanto que é o almoço aqui, mais barato aqui na cidade? Prato feito. O pessoal, não, R$20, R$25. Pois é, olha, se seu filho, se você terminou o ensino médio, ingressar lá na UFT, você vai pagar R$2,50 na refeição, no almoço, R$2,50 no jantar. Tá pegando pela barriga, né? Também, é porque... E o café? Café quanto? O café da manhã, se não me engano, é R$1,50, não é? R$2,50. Tudo é R$2,50. Para estudante, né? Então é R$7,50 por dia. Isso se você não conseguir nenhuma bolsa, né? Se você conseguir meia bolsa, você paga metade. Se você conseguir uma bolsa integral, você não paga nada. Olha aí. Então, assim, existem muitas ferramentas que auxiliam os alunos nessa parte econômica, social, de vulnerabilidade, para que nós tenhamos uma redução nessa taxa de evasão. Porque a questão social, ela influencia muito na questão da permanência do aluno dentro da instituição. Tem gente que precisa trabalhar, né? Sim. O aluno pode conseguir um estágio também, entendeu? Dizer, né, que a comida é bem gostosa. Sim. Quando eu dou aula à noite, eu acabo jantando aqui, né? A comida é boa. Você também paga R$2,50? Não, eu pago R$17, porque 16 e uns quebrados. Porque eu pago como visitante, né? E esse valor é só para... Mas visitante R$17,50? R$16,59. Pelo meu nome, qual é o prato que vocês acham que eu mais gosto? Raimundo Nonato. Chambari, né? Chambari. Grupiense. Mas lá não tem Chambari não, né? Eu acho que já teve. Eu já comi uma carninha. Nossa, vou ter que se não era, tava bem ali. E que hora que começa a brilhar?
Eu fui lá, não, às 18 horas. Já tá aberto? Não, é porque abre às 17 horas e vai até às 17, às 19. Às 19h30. Isso. Almoço é das 11 às 2 da tarde. Sim. Isso. Nossa, bacana Muitas demais. vezes tem um cardápio vegetariano, né? Também, para quem Bacana. não gosta de carne. Beleza. Lucas, você tem outros pontos que estava querendo falar? Não, aí assim, então, bolsa permanência, as bolsas de pesquisa, assim, tem muita bolsa, muita opção. Sim. E essas bolsas são cumulativas, como é que funciona isso? Algumas não são cumulativas. E assim, quando nós trabalhamos mais na parte de ingresso e de matrícula da instituição aqui do campus de Gurupi, quando o pessoal eles nos perguntam sobre isso, o que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: olha, você está ingressando na UFT, não fez a matrícula ainda, passou, foi convocado. Quando você passar, aí ele entra em contato com a gente, e aí lá no grupo mesmo a gente coloca o pessoal da Dieste, né, que é o pessoal responsável aqui por essa área, ou então passamos o contato desse pessoal para eles esclarecerem todas as dúvidas. Por quê? Sai um edital para concorrer a essas bolsas. Então, assim, quem está atualizado desses editais, de quais são as regras, de quanto é a bolsa, de quem pode concorrer, é esse setor lá, no caso a Dieste e os seus servidores. De outro setor. Exatamente. Entendi. Mas é importante dizer que isso ajuda muito, né? Demais, muito. A gente tem também a moradia que ainda não está pronta, mas está sendo construída aqui dentro do campus, né? Isso será a realização de um sonho, né? Aqui para o campus. Para completar, né? Porque você já tem o almoço, já tem a janta, tem um café, tem as bolsas. E dizer também que a bolsa teve até um valor aumentado agora, né? Essas bolsas a maioria delas aumentaram. Sim, teve um aumento de algumas bolsas, né? As bolsas de estagiário aumentou, né? Agora a bolsa do auxílio permanência, até onde eu sei, ela continua em R$400. O mesmo valor, né? Tem algumas que ainda estão, né? Isso. As bolsas CNPq, as de pesquisa, né? Essas aumentaram bastante. Estão 700 agora. 700. Foi para 1.000 e alguma coisa, né? Não, agora estão em 700. Antes era 400, né? Era 400. Uma melhora considerável. E os professores também, né? Os professores de EAD, né, Lucas? Sim. Vídeo, né? Alguma coisa assim, né? Sim, de algumas modalidades. E a bolsa de extensão também, o Leandro, inclusive, bolsa de extensão, né, Leandro? Olha, Leandro. Aumentou de 400 para 500, porque ela é interna da UFT, que eles não conseguiram acompanhar. Para poder abranger mais gente, fizeram isso, né? Isso. E a cara do pesquisador também aumentou. Aumentou? Aí a bolsa dele. Tava precisando. O sorriso foi a última. Claro, foi ótimo. Porque foi a última a aumentar. Poxa, não aumentar mais não? Aumentou. Aumentou agora mais R$1.000 de bancada. Eu olhei. Assuntos aleatórios aqui, pode? Pode, não tem problema. Eu tenho umas experiências, né, com o Alexandre, encontro no supermercado, né? Sempre, pode relatar? Pode. Eu sou da igreja, né? E aí o Alex, lá no... Pode falar o nome do supermercado? Pode, moço. No quarteiro, supermercado. E aí, e outros também, né? E outros também. Aí ele chega perto de mim assim, ele me reconhece, ele chega perto de mim. Aí, ó, bora tomar uma gelada ali. E ele da igreja, né? Aí teve um dia que ele chegou assim perto de mim. E aí? E a gelada agora, vamos tomar? E a minha esposa tava bem do lado assim. Rapaz, quando eu virei pro lado e olhei pra ela, já tava com... Rapaz, eu me derreti igual uma manteiga no sol. Entendeu? Assim, que ela olhou pra mim assim, como é que é esse negócio? Que história é essa? O que você tá fazendo lá nessa UFT tanto? Aí esses dias eu falei pro Wilton, eu comprei uma cerveja sem álcool. Começa assim. Sem álcool. O bom que ele tá falando tudo, a verdade, estabelecido. Não, eu tô brincando. Comprei lá a cerveja sem álcool, né? E aí minha esposa olhou assim. Eu acho que ela lembrou de você, Alex. Eu também imaginei. Acho que ela lembrou do Alex e falou... Tu tá com uns gostos estranhos esses dias, hein? São essas amizades suas, Mas a Coca-Cola não foi da UFT, não. Não, essa já é da... Eu costumo brincar com o pessoal. O pessoal diz que eu sou... Eu não posso falar rei da Coca, né? Porque tem uma segunda conotação, né? Não dá certo. Mas, assim, o pessoal fala... Nonato gosta muito de Coca-Cola. Na verdade, é ela que gosta de mim, né? É fresco. Quando eu passo perto do freezer lá no supermercado, parece que elas entram... já chama, como é que fala aquela questão lá de terremoto sísmico, abalo sísmico, acontece, né? Elas começam a se tremer e aí eu sinto uma vibração e eu sou atraído, elas também são atraídas e a gente se encontra e aí não tem jeito. Aí não tem jeito, aí refresca. Mas eu reduzi muito. Eu tô parando de tomar Coca-Cola, tá, refrigerante,
eu paro porque eu não dou conta de tomar 24 horas por dia. Aí tem que parar, Tem que dormir, tem que dormir. Não, mas dormir, agora sério, eu reduzi muito, né, a compra de refrigerante lá para casa, até por causa das filhas pequenas. Né? É bom para poder organizar. Aí quando eu compro, aí eu lembro que uma vez eu falei para minha esposa, né, não, eu vou comprar agora só refrigerante pequeno, latinha. Comprei um fardo. Aí ela falou, não adianta nada, tu vai pagar mais caro e vai se prejudicar da mesma forma. Sim. Agora você vai fazer, daqui a pouco, né, Lucas? Tem mais algum assunto para falar? Não, pode perguntar, depois eu pergunto. Não, é que a gente vai entrar numa sessão aí de uma lembrança da UFT para você. Olha aí. E aí a sua esposa vai lembrar da UFT também com projetos, né, os projetos que estão fazendo aqui. E eu vou deixar o Lucas falar, que ele sabe de qual. Quem é os projetos, né, Lucas? Do qual? Ah, tá, para mostrar os projetos aqui, né? Eu tava pensando que ele ia falar de alguma mas coisa. É que foram tantos assuntos aleatórios, eu tava esperando aqui. Mais assuntos aleatórios. Tá, os brindes, né? Isso. Os brindes que... Pra esposa lembrar, olha. Pra as boas influências. Pra eu não achar que você ficou até mais tarde aqui na UFT tomando cerveja, né? Sem álcool. A gente gosta de presentear os convidados, né, Nonato, que aparecem aqui, e com os presentes aqui da UFT. Pronto. Né? Eu acho que você já viu alguns por aí, né? Já. Aqui o presente do pessoal da Engenharia Florestal, professora Vanessa e professora Raquel. Isso, pessoal que trabalha com madeira. Né? Mostra ele. Aqui um chaveirinho. Passa para ele mostrar na câmera. Aqui. Vai mostrando, ajuda Obrigado. a gente. Isso. Galera da Florestal. Galera da Florestal. A professora Raquel Marquesan e a Vanessa, elas falam que sempre que Nonato vai lá, ele pega... essas lembrancinhas aqui. Já tem e várias, nunca se contenta com uma só. Sempre tem mais. Mais uma para coleção. Pronto. O sabonetinho artesanal do projeto professor Nelson, do curso de Química. Agradecimentos à Química. E não sai de moda, né? O álcool em gel aqui, a bisnaguinha da professora Carla, que produziu durante a pandemia e ainda produziu depois, ainda continua o projeto de extensão. Galera da Biotec aqui. Da Química também. Química também. Agradecimento de novo. Estão sempre convidados para mostrar também. Pronto. E uma garrafinha, né, Alex? Tem essa do podcast, a gente queria que você até mostrasse aí. Para você colocar Coca-Cola e tomar Coca-Cola. Eu acho que agora é para fazer um exercício. Tomou a Coca-Cola, vai fazer caminhada. Não tem uma escura não, porque aí tipo assim, se eu... É igual essa aqui. Pode ser essa aqui, pode ser essa aqui. Porque eu posso levar Coca-Cola escondido para a secretaria, que as meninas da secretaria não vão pegar no meu pé. Pode escolher, fica à vontade. Mas essa é bonita. É bonita. Essa aqui dá pra ver o conteúdo, né? Essa aqui você quer esconder, né? Não vou não, porque já tá revelado aqui, o pessoal vai saber que tem. Eu vou levar essa aqui mesmo. Você foi falar, você podia ter dito, não, você vai tomar sua Coca-Cola, mas vai fazer caminhada. Pronto. Aí, ó, com água, tá bom? Coca zero. Olha o meu semblante de alegria. Show de bola. Pessoal, é importante estar aqui com vocês, entendeu? Falando aqui sobre todas essas experiências, tanto da minha vida profissional, como também dessa parte acadêmica, tá? Eu agradeço aqui o presente a todas as pessoas que contribuíram com os mesmos e que contribuem aqui com esse estúdio, com esse canal, entendeu? Que é uma oportunidade para que as pessoas tenham conhecimento da parte da ciência e de outras áreas diversas e que for atrativo para o público da comunidade acadêmica da UFT, entendeu? Isso aqui é uma porta aberta, uma disponibilidade que a comunidade acadêmica tem dentro do campus de Gurupi. Isso, nós estamos muito felizes com a sua entrevista hoje, né? A gente queria conversar com você, porque é um cara que acumula muita informação e tem esse elo, né, com os alunos. E, Nonato, aproveitar também, se você quiser deixar um endereço, assim, você tem uso às mídias sociais. Alguma mensagem. A mensagem, né, sua mensagem, mas também, porque o que a gente quer? A gente quer que essa informação vá longe, né? Então, assim, se você participa da igreja, né, o pessoal da igreja, se quiser também citar o Instagram deles para a gente marcar, porque é um assunto de interesse social, né, de todos. Sim. Rede social minha, principal, WhatsApp. Que eu já falo pro pessoal, é de domínio público, né? 984333076. Não tem problema.
tá falando aí que vai ficar disponível pela eternidade lá no canal. Já tá esparramado, todo mundo já tem, fala. né? Então, todo mundo já você tem. vai repetir, nós vamos colocar no... É o 63 98433 3076 e tem também o institucional da secretaria. O que é? Que é o WhatsApp também. 63 3311 1610. Você recebe muito golpe, Nonato, pelo WhatsApp? Não, mas eu não recebendo golpe não, mas tem um colega nosso, né, de secretaria. Eu não vou falar de onde é, mas ele porque as secretarias no período de matrícula a gente fica mandando e-mail, manda mensagem, liga para os candidatos para que, olha, você está sabendo o resultado, tal. Uhum. Aí outros campos têm essa política também. E aí um colega mandou mensagem para um candidato, né, desses. E aí o cara falou, não, você é um golpista, você está querendo me dar golpe, entendeu? Então assim, no cara golpe não acreditou, né? O cara não acreditou, entendeu? Olha só, cara. Eu digo assim, porque teu celular é muito conhecido, né? Teu número. Sim. Não, tem algumas ofertas aí que a gente sabe que, né? É sério. Eu não aguento, que vocês, servidor público, né, federal, municipal, estadual, o que recebe de ligação, de mensagem. Vamos fazer de um bancos, consignado. e aí tem umas propostas lá, não, aquele seu consignado lá, até que a parcela é R$100, a gente pode converter ela aqui em R$30. Aí você coisa sabe. boa, Coisa boa, entendeu? É isso. E muito quero bom. deixar aqui meu agradecimento, claro, né, para a direção do campus, na pessoa da professora doutora Nileia, né, que está aí assumiu a gestão do campus recentemente e está trabalhando no afinco para resolver muitas situações dentro do campus, né, e que ela tem olhado de forma muito especial para essa parte aí, tanto da divulgação dos cursos, com o professor Tarciano, que é coordenador acadêmico, né, fazendo média com o chefe, né, tem trabalhado para que a UFT seja conhecida. Eu quero também lembrar aqui da Marcela Cristina, da direção. Sim. Né? Marcela Cristina experiente, né? Ela ali, eu e ela é amor e ódio, entendeu? Assim, brincadeira, né? Relação muito boa que a gente tem. E essas pessoas são especiais, são importantes para o campus que estão trabalhando. Os coordenadores de curso, a professora Marcela, a professora Letícia, a professora Mônica, o professor André, todos empenhados, entendeu? Professor da Florestal? A Letícia. Ela tá, né, não está como titular agora, quem está substituindo ela, o professor Saulo Bodrini, também que contribui enormemente para o curso, para o campus, tá? Essas pessoas aí que ajudam na gestão. O Denis Passos, pessoa né, muito solícita, ajuda o campus de uma forma assim ímpar. Tá? Então assim, não dá para citar todo mundo, né? Mas os dois aqui, referências aqui da comunicação do campus aqui agora com os pioneiros. Estamos tentando. Não, mas sempre tem um início e vocês começaram. Exatamente. Que essa ferramenta aqui cresça, entendeu? Que se espalhe. E convido o pessoal a assistir. Isso. Muito bom. Tá, divulgue lá na igreja, sim, tá? Sim, então vamos passar para você no WhatsApp o link. Sim. Você divulga no Instagram da igreja, provavelmente tem. Sim. Né, Lucas? Sim. O Insta da instituição, né? Isso, o FT Gurupi Oficial, o ótimo. FT Oficial, tá? Sigam aí, tá? E o FT Gurupi Oficial também sempre faz as divulgações do podcast, né? Que Lucas vai falar daqui a pouco, né? Os endereços. E também dos processos, né? Do vestibular, da nota do Enem. Todos os procedimentos acadêmicos, né? O Denis está na parte da comunicação, ele importante demais estar acompanhando aí o podcast, então, o UFT, né? Então quem tem o interesse pode ficar acompanhando pelo Instagram, né? Isso. Redes sociais aí. Quero agradecer aqui, sessão de agradecimentos. Vai lá, os meninos da coordenação, assim, que são parceiros da secretaria. O pessoal que trabalha comigo na secretaria, eu vou falar aqui, Rosana, Hilton, Fernanda, Giliane, entendeu? Estão lá sempre, se a gente executa um bom trabalho, não é por causa de uma pessoa só, não, é por causa da equipe que é boa, que é competente naquilo que eles fazem e se propõem a fazer. E mandar um abraço para sua esposa, né? Seus filhos. Senão ela vai brigar. Eu agradeço. Pela lembrança. Corta o microfone. Tem como editar essa parte, né? Muito bem. Um abraço para minha esposa Vânia, tá? Para minhas filhas, a Laura e a Laís, super comportadas igual papai. Entendeu? Muito bom. Herdaram do pai, né? Herdaram do pai. As nossas redes?
E as nossas redes, né? Aproveitar e falar também. A gente sempre está também lá na UFT Group Oficial, né? Quando a gente publica alguma coisa do podcast, aparece lá. Já manda mensagem, Marcela, reposta aí, né? Hoje em dia já está automático, nem precisa mais mandar mensagem. Já está indo. Já está indo. Fala Consciência PDC, nosso Instagram, e também o canal do YouTube Fala Consciência PDC. Episódio toda quarta-feira, e também a parceria forte aí que a gente mantém com a Unirg FM 95.9, toda segunda-feira às 8 horas da noite, após a Voz do Brasil. É horário nobre aí, a gente aparece. Segunda-feira tá lá, tá? Toda segunda, vai passar lá. Você deixa lá no carro, lá. Né? Sintonizarei. Sempre tem a vinheta também, inclusive nós fizemos vinhetas, né? Sim. E assim, Nonato, a gente agradece demais, tá? Eu acho assim que essa conversa que a gente teve aqui foi muito esclarecedora para quem tem interesse de entrar, né? Para quem quer entrar na UFT, e para quem já está também, como o Leandro, né? Perguntou aí algumas questões burocráticas e que às vezes assim são muitos detalhes, é muita sigla, L2, né? E mas curta muito o serviço, né? Mas uma conversa dessa. Com certeza, e é algo assim que resolve a nossa vida, né? A vida dos estudantes nesse caso. E que possivelmente talvez vai ajudar uma pessoa que talvez faria uma inscrição para uma cota errada futuramente, entendeu? Exatamente. E vai ter acesso à informação de forma gratuita. Exatamente. E eu acho muito importante realmente você destacar o papel da equipe, né? Porque a gente sabe que as coisas só funcionam com um conjunto, né? São servidores que trabalham em equipe realmente e que fazem isso aqui acontecer, né? A instituição funcionar. Verdade. Então tá, a gente agradece o Nonato e esse dia de conversa, né? Foi muito importante. E agradecer a todos para ter uma outra oportunidade, uma nova conversa. Vai lá, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.